vê aqui é o único animal do mundo que cumpre a função de cavalo e de vaca ao mesmo tempo, e nem sequer é parente próximo de nenhum dos dois. Sim, como cavalo, é usado para carga e montaria, e como vaca, é valorizado por seu leite rico, nutritivo e muito apreciado. Trata-se do iaque, um membro da família Bovidae, parente do boi selvagem, adaptado para sobreviver e servir nas altitudes extremas do planeta. Esta criatura em particular não berra nem relincha, simplesmente grunhe. Por isso, os iaques domesticados às vezes são chamados de bois grunhidores, devido ao peculiar som gutural que emitem. Mas fique conosco, e contaremos todos os detalhes sobre esta magnífica criatura, e por que é tão valorizada em regiões como o Himalaia, o Planalto Tibetano, Tadjiquistão, as montanhas do Pamir, e até mesmo no extremo norte como Mongólia e Sibéria. Os iaques são animais fundamentais nestas regiões de altitude extrema. Vivem em altitudes que superam facilmente os 3.000 metros acima do nível do mar, e estão perfeitamente adaptados para suportar o frio mais brutal, graças à sua pelagem densa e grossa camada de gordura subcutânea. Como animais de carga, os iaques são absolutamente essenciais. Sua força e resistência os tornam a única opção viável para transportar mercadorias através dos caminhos íngremes e rochosos das montanhas. Com seus cascos largos e firmes, podem atravessar terrenos onde nem mesmo um veículo todo-terreno se arriscaria a subir. Além disso, em muitas comunidades remotas, o iaque é também meio de transporte, utilizado para montaria e cruzar longas distâncias, especialmente onde não existem estradas. Mas se como cavalo é útil, como vaca é ainda mais. Seu leite é um verdadeiro tesouro. É mais espesso, mais gorduroso e mais rico em nutrientes que o leite de vaca comum. Com ele são feitos queijos duros, manteigas, iogurtes e até um chá com manteiga que é básico na dieta tibetana. A ordenha do iaque é feita com muito cuidado, geralmente 2 vezes ao dia. As fêmeas produzem menos leite que uma vaca, mas seu conteúdo nutricional é tão elevado que cada gota vale. Embora o iaque seja valorizado por sua força e utilidade, também pode ser surpreendentemente temperamental. Em certas ocasiões, especialmente durante a época de acasalamento ou se sentem ameaçados, estes animais podem tornar-se agressivos até mesmo contra humanos. Seu grande tamanho, força bruta e poderosos chifres os tornam criaturas que, embora úteis, devem ser tratadas com respeito e cautela. Além disso, na cultura destas regiões, o iaque representa muito mais que um recurso. É símbolo de fortaleza, sobrevivência e conexão com a natureza. Sua lã aquece, seu esterco é usado como combustível, e até sua figura aparece em canções, contos e rituais ancestrais. Então, da próxima vez que ouvir um grunhido nas alturas do Tibete, provavelmente será um destes incríveis animais que, entre a neblina e o gelo, continuam cumprindo a dupla função de cavalo e vaca Desde que o ser humano apareceu no planeta, muitos animais foram obrigados a mudar. Mas não estamos falando de mudanças lentas, em milhões de anos. Estamos falando de transformações rápidas, visíveis, que aconteceram em questão de séculos ou até décadas. E tudo isso para sobreviver num mundo dominado por concreto, fumaça, plástico e barulho. Alguns animais viraram versões completamente novas de si mesmos. Outros criaram adaptações tão absurdas que parece ficção científica. A gente vai conhecer os animais que mais mudaram desde que o ser humano surgiu. Vamos começar com um dos nossos vizinhos mais próximos, o pardal. Esse passarinho comum que você vê em qualquer cidade já foi uma ave restrita a certas partes da Europa. Mas com a expansão humana, ele se espalhou pelo mundo inteiro. E o mais impressionante, pardais que vivem em áreas urbanas já apresentam cérebros ligeiramente maiores do que os das áreas rurais. Isso mesmo, eles estão ficando mais inteligentes para sobreviver no nosso ambiente, com mais barulho, mais gente e menos natureza. Outro exemplo bizarro é o coy wolf, uma mistura de coiote com lobo e até um pouco de cachorro. Essa fusão genética aconteceu nos últimos 100 anos, por causa da destruição dos habitats naturais. Lobos sumiram, coiotes se aproximaram de áreas urbanas e o cruzamento virou um novo predador híbrido, um animal que caça à noite nos arredores das cidades. E os polvos? Esses já eram esquisitos por natureza, mas ficaram ainda mais surpreendentes. Com o aumento da poluição nos mares e a presença de objetos humanos no fundo do oceano, polvos passaram a usar lixo como ferramenta. Já foram registrados casos de polvos abrindo potes com tampa de rosca, se escondendo dentro de copos de plástico e até se organizando em grupos com estruturas parecidas com aldeias. Eles estão ficando mais espertos e mais sociais por nossa causa. Outro caso extremo é o do urso polar. Com o derretimento do gelo do Ártico causado pelas mudanças climáticas, esses ursos começaram a cruzar com ursos pardos. O resultado é o urso paisley, uma espécie híbrida que já nasceu adaptada a um clima mais quente. O mais assustador, esse novo urso pode se tornar dominante no futuro,
se o gelo continuar desaparecendo. Agora escuta essa. Cientistas descobriram que camundongos urbanos, especialmente os de Nova York, já desenvolveram mutações genéticas para digerir melhor comida processada. Refrigerante, pizza, biscoito, o que pra gente é exagero. Para eles virou dieta normal. Eles estão evoluindo junto com a nossa alimentação, literalmente. Outro que mudou o estilo de vida completamente foi o morcego urbano. Antes vivia em cavernas, agora se esconde em túneis, dutos, postes de luz e até embaixo de pontes. A luz artificial fez com que alguns alterassem o ciclo de alimentação, virando morcegos notívagos com hábitos humanos acordados na cidade, dormindo durante a movimentação pesada. O gavião de cauda vermelha, uma ave de rapina dos Estados Unidos, também se adaptou ao nosso mundo. Ele costumava caçar em campo aberto. Hoje, usa fios elétricos como poleiros, aproveitando o calor dos cabos para conservar energia corporal. Uma adaptação prática, oportunista e genial. E tem ainda o cervo urbano japonês. Sim, aquele dos vídeos fofos. Mas o que você talvez não saiba é que ele aprendeu a atravessar na faixa de pedestres. Literalmente. Espera o semáforo fechar. Anda com os pedestres e atravessa tranquilo. Isso não é instinto, é aprendizado observacional puro. Com a falta de conchas no ambiente, causada pela coleta humana e pela poluição, o caranguejo eremita passaram a usar tampas de garrafa, pedaços de brinquedo, lacres de desodorante. Eles vestem o lixo humano como armadura, porque é o que sobrou. Esses animais mudaram porque o mundo mudou rápido demais. E quem não se adapta, some. Eles não tiveram escolha. Evoluíram ao nosso redor. Mudaram para viver no que todo mundo fala de panda, tigre e elefante, tem uma galera da natureza sumindo em silêncio. Animais tão raros, tão escondidos ou tão bizarros que a maioria das pessoas nem sabe que eles existem. E o mais triste, alguns podem desaparecer antes mesmo de virarem conhecidos. Começando pela vaquita, o menor golfinho do mundo. Ela vive só em um pedacinho do Golfo da Califórnia e tem olhos grandes, corpo arredondado e um ar meio tímido. Mas tem menos de 10 indivíduos vivos. Isso mesmo, 10. E não é por causa de caça direta. Ela morre presa em redes de pesca. É tipo um panda aquático invisível, implorando por socorro. Agora o rinoceronte de Java. Ele é o mais raro dos rinocerontes e vive escondido numa floresta da Indonésia. Tão escondido que por muito tempo achavam que já tinha sido extinto. Hoje, sabe-se que restam menos de 80. Mas o habitat dele está cercado por plantações. E a espécie vive sob vigilância 24 horas, literalmente com segurança armada. E o que dizer do pangolim? Parece um Pokémon, um tatu com escamas e jeitinho de tamanduá. Só que ele é o mamífero mais traficado do planeta. As pessoas acham que as escamas dele têm valor medicinal, mas não tem. Ele é capturado aos milhares, e tem espécies que já entraram em estado crítico. Tem também o axolote, uma espécie de salamandra mexicana que parece estar sempre sorrindo. Ele vive a vida toda como bebê, nunca passa da fase larval, e por isso é conhecido como animal que se recusa a crescer. Um símbolo da ciência regenerativa, mas na natureza, praticamente sumiu. Poluição e perda de habitat quase apagaram esse bichinho dos lagos de onde veio. Agora segura essa, o antílope saiga. Ele parece uma mistura de veado com alienígena por causa do nariz esquisitíssimo. Vive em estepes da Ásia Central e já foi caçado em massa por causa dos chifres. Hoje, mesmo com proteção, continua ameaçado por doenças, caça ilegal e mudanças climáticas. Outro que quase ninguém conhece é o kakapo. Um papagaio da Nova Zelândia que não voa. É noturno, pesa mais de 3 quilos e faz barulho de Darth Vader. Sério. Ele é adorável, mas só restam cerca de 250. Cada indivíduo tem nome, ficha médica e monitoramento por GPS. Uma espécie que sobrevive porque literalmente virou celebridade entre biólogos. E o diabo da Tasmânia? Sim, aquele do desenho. Ele ainda existe, mas está sumindo por causa de um câncer transmissível, uma das únicas doenças contagiosas de câncer conhecidas. Já desapareceu de boa parte da Tasmânia e agora é criado em áreas isoladas. Outro animal raro é o ibis eremita, uma ave com aparência pré-histórica, bico longo e curvado, cabeça sem penas, e um dos últimos representantes de um grupo que quase sumiu da Europa e do Oriente Médio. Hoje sobrevive com a ajuda de projetos que ensinam até rotas migratórias. E tem o tigre do sul da China, que muitos cientistas já consideram extinto na natureza. Ele não é visto há décadas fora de cativeiro. A última chance da espécie são poucos indivíduos em zoológicos, enquanto pesquisadores sonham com reintrodução. Esses animais não têm o carisma midiático dos pandas, mas carregam histórias únicas, bizarras, com aparências inacreditáveis e papéis fundamentais nos seus ecossistemas. E todos estão prestes a desaparecer, sem que o mundo sequer os conheça direito. Salvar essas espécies não é só proteger a fauna, é preservar criaturas que parecem ter saído de um livro de ficção, mas são reais. E estão desaparecendo. No interior de um ninho quente e seco, uma fêmea de tigre do Ártico deu à luz 10 filhotes. Famintos, os pequenos rapidamente esgotaram todo o leite disponível.
O companheiro, que havia saído em busca de alimento, estava ausente há vários dias. A sombra da fome pairava sobre aquela frágil família. Nas terras altas do norte da Islândia, desprotegidas e expostas, as temperaturas podem despencar para 39°C. Mesmo em um ambiente tão extremo, a vida persiste com impressionante resistência. A raposa do Ártico, considerada uma mestra da sobrevivência polar, possui uma estrutura corporal perfeitamente adaptada ao frio. Seu nariz e orelhas são curtos e grossos, ajudando a conservar o calor, e a pelagem densa cobre até as patas, evitando a perda de calor e oferecendo maior aderência ao solo. Enquanto outros animais tremem na ventania e na neve, a raposa do Ártico aconchega-se com o corpo enrolado, dormindo tranquilamente. Com a melhora gradual do clima, ela começa a sair em busca de alimento. No entremarés, procura por moluscos e outras criaturas marinhas. Essa habilidade de garimpar no mar foi aprendida por necessidade e tornou-se essencial para sua sobrevivência. Quando a primavera eleva as temperaturas a cerca de 10°C, o macho da espécie começa a pensar na reprodução. Ele emite um chamado característico para atrair sua companheira, um som carregado de saudade, ecoando pelas geleiras, levando a mensagem de amor ao longe. Ao ouvir o chamado familiar, a fêmea logo responde. Confirmado que é o parceiro, ambos correm ao encontro um do outro na neve. No reencontro, não escondem a alegria, abanam os rabos peludos e tocam-se com os focinhos em gestos afetuosos. Brincando e se acariciando, realizam o ritual de acasalamento. Se tudo ocorrer como esperado, em poucas semanas, novas vidas virão ao mundo. O tempo passa rapidamente e logo chega o momento do parto. A fêmea dá à luz em sua toca e, junto com o parceiro, passa a cuidar dos filhotes. O macho, incansável, sai para caçar e traz de volta presas nutritivas, enquanto a fêmea transforma esse alimento em leite e amamenta os pequenos famintos com todo cuidado. No entanto, a tranquilidade não dura muito. O macho fica 7 dias sem retornar da caçada, e o leite da fêmea começa a escassear. Aquele lar antes feliz agora enfrenta uma dura provação. Dias antes, um vulcão na Islândia entrou em erupção, rompendo o silêncio do Ártico. Lava incandescente e vapor foram lançados ao ar, uma verdadeira calamidade para a vida selvagem. Para que seus filhotes tivessem alguma chance de sobreviver, a mãe corajosa não teve escolha, a não ser sair em busca de alimento. Enquanto procurava comida, emitia chamados angustiados, na esperança de obter resposta do companheiro. Felizmente, o destino pareceu sorrir para ela. Encontrou um peixe na beira de um lago. Rasgou-o com os dentes e devorou-o rapidamente, tentando aplacar a própria fome. No momento mais crítico, um tigre do Ártico macho surgiu nas proximidades. Imediatamente, a fêmea, em alerta, parou de comer. Com a chegada do verão, as geleiras do leste do Lago Ártico derreteram completamente. Mesmo assim, Pel, o pai, jamais voltou. Todo o peso de criar os filhotes recaiu sobre os ombros enfraquecidos da mãe. Os filhotes, agora com 5 meses de idade, estavam bastante ativos e curiosos, explorando o mundo ao redor. Mas devido ao ambiente extremamente hostil, apenas 6 conseguiram sobreviver. Esses pequenos frequentemente choravam de fome, o que deixava a mãe ainda mais exausta e aflita. Sem Pel para protegê-los, ela precisava enfrentar sozinha os invasores que tentavam se aproximar do ninho. Lutava bravamente, usando seus rugidos para defender o território. Ainda assim, o pior aconteceu. Durante uma das saídas da mãe em busca de comida, um tigre do Ártico macho, que vinha observando e aguardando a oportunidade, invadiu o ninho. O silêncio mortal que a mãe encontrou ao retornar foi quebrado apenas pelos ecos de um lamento desesperador. Seus filhotes haviam sido cruelmente mortos. No mundo selvagem, o infanticídio não é raro. Além de reduzir a concorrência por alimento, o invasor geralmente busca forçar a fêmea a aceitar-se como novo parceiro.